Em que circunstância que surgem os dinossauros? Eles são evolução do quê? Porque eles são. Eles tá vindo do quê para chegar neles assim? A gente tem uma coisa que é bem legal, porque o momento onde os dinossauros surgem é um período chamado Triássico. Esse foi um período que a Terra experimentava no baseado, assim, né? O planeta randômico? Terra tava no modo criativo, assim. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Tinha fumado muito. E tem um motivo, porque logo antes do Triássico, você tem o maior evento de extinção da história da Terra. Que é a extinção do Permo-Triássico, que tem provavelmente a ver com a formação da Pangeia. E você tem muitos continentes se encostando, então muito vulcão, jogando uma quantidade enorme de gases tóxicos, efeito estufa lá em cima. Tem a possibilidade da cratera de Araguainha. Também de um outro impacto. Em Araguainha, no Mato Grosso, tem uma cratera lá que data mais ou menos desse mesmo período, uns 252 milhões de anos, mais ou menos. Então é possível que também tenha tido, obviamente não tem o mesmo tamanho daquela lá do México, do Golfo do México, mas ainda assim seria um meteoro, um asteroide de consideradas proporções que podem ter ajudado essa grande extinção. Eu sei que ela foi muito pior do que qualquer outra que a gente já tenha visto. Em torno de 96% das espécies marinhas e 80%? E 80 e poucos por cento das espécies terrestres foram pro saco. Marinha porque muda a temperatura? Acaba o oxigênio. Oxigênio. Porque quando esquenta muito, a água dilui pouco gás. Entendi. Aí fica sem oxigênio. E acontece também a acidificação, porque todo o carbono que é lançado nos vulcões, o mar absorve. E quando o mar absorve esse carbono, o carbono ele interage com outros minerais e ele acidifica o oceano, fica mais ácido. Não, e também tem o hidróxido de enxofre, né? Também. Que os vulcões só H2S. É um troço meio pesado, né? Então tudo isso... isso... Não, hidróxido tem oxigênio. Não lembro agora. Mas acho que é H2SO, alguma coisa assim. E tudo isso meio que ligou o botão de reset. Então o planeta Terra era um PlayStation. Então você fala, não gostei, resetei. E aí, a partir disso, passa poucas espécies. Pensa de cada 10 espécies que tinha, só uma passou para a próxima fase. E essas uma... E as que passaram, tem alguma lógica ou... Provavelmente. Foram as que... Deu sorte. Sorte? Deu sorte. Como que era o oxigênio? O que tinha? Era o oxigênio... Era diferente do que era hoje? Às vezes são espécies menores... Às vezes são espécies que estavam mais afastadas dos grandes centros, porque normalmente tem um grande centro onde ocorre, aí todo mundo morre, mas quem tá do outro lado do mundo sofre um pouco menos. Entendi. Às vezes você tem, sei lá, uma espécie que era especialista num ponto ali e aquilo ali ainda tinha, aquele recurso para comer ainda existia. Algumas áreas que foram menos afetadas, tal. Foi por pouco, viu? Foi por pouco que não zerou, que não resetou tudo. Poderia ter zerado. Podia. Não zerou tudo, mas foi por pouco. Foi então, mais perto que a gente chegou até agora. A gente, assim, faz um tempo que eu não li, que eu não leio sobre especificamente quais foram os ambientes menos impactados, né? Então eu não lembro agora quais foram, mas a gente sabe que alguns grupos sobreviveram, né? Invertebrado, obviamente. Bom, tudo que tem hoje, na verdade, o que sobreviveu é o que tem hoje. Já tinha, né? O que já tinha. Algo parecer linhagem grande já tinha. Então, os insetos tem hoje, os tipos de planta, por exemplo, samambaia e pinheiro sobreviveu, né? Passou por essa perrengue, mas sobreviveu. E dos répteis, você tinha vários grupos, né, que foram extintos. E dos que passaram, tem um muito peculiar, que são chamados de arcossauromorfos. E esse grupo dos répteis, né, a arcos, né, dominante, né, se não me engano, né, os répteis dominantes, acho que é isso. Né? Veio do grego, os dominantes. Arcos, veio do grego. Traz uma união em todos. Não dá, né? Fazer etimologia. Fazer etimologia é meio complicado. Não, o Cortella é tão gente boa, coisa que ele fez. Você lembra? Eu ficava tanto zoando o Cortella desse negócio de etimologia. Que sempre que falava alguma coisa tinha que explicar, né? Não, porque veio do grego, veio do latim. E aí, quando eu fiz um vídeo sobre dinossauro, há muito tempo atrás, você lembra? Foi antes da série dos dinossauros, que eu ia explicar o que era um tireóforo. E eu falei assim, cara, eu vou pedir pro Cortella.
Aí eu fui na cara de pau, assim, não sei o que. Aí ele gravou um vídeo mó bonitinho, assim, falando assim: escudo, foro. Cara, foi muito legal, cara. Ele foi. Que maravilha. Mas, enfim, aí Arcosauria, né, quer dizer répteis dominantes. Por quê? Porque depois dessa extinção permo-triásica, esse grupo de répteis, os arcossauros, eles passaram a se proliferar e a ocupar os espaços vagos que tinham das outras formas de vida. Então eles foram para vários lugares, eles foram para vários caminhos, né? Um dos grupos de arcossauro, por exemplo, vai dar origem a grupos de animais extremamente, como é que se fala, robustos, né? Que hoje estão extintos, mas que ocuparam o planeta inteiro. E um dos descendentes desse grupo, por exemplo, são os crocodilos. Entendeu? Tá. Os crocodilos são arcosauros. Né? Mas assim, se você for ver a diversidade fóssil do ramo dos crocodilos, é assim, inacreditável. Falando até hoje? Ou não, fóssil. Do passado. Hoje tem 27 espécies só. Hoje tem 27 espécies, mas... Não, só do que a gente conhece, levando em conta que o registro fóssil é incompleto, mas mais de 400. Caramba. E aí você faz ideia do que devia ser na época, né? Porque só o que a gente achou. E todo ano acha mais. Então, esse é um dos exemplos de arcossauromorfo que foram indo. Um outro grupo que não é arcossauromorfo, mas que surge no Triássico é tartaruga, né? Sim. Então, também surge no Triássico. E por que surge tantos bichos assim nessa época? Justamente, uma coisa que a gente sempre fala lá no canal é que depois de uma grande extinção, sempre vem uma grande diversificação da vida. Porque, de repente, né, morreu um monte de bicho e tem um monte de possibilidades. Assim, é quase como você pensar num cenário de guerra. Então, um país é destruído por guerra. Um monte de gente morreu e tudo mais. E depois acabou a guerra. E aí você vai reconstruir o país. Oportunidade de negócio pra caramba. Exatamente. Vai precisar de padaria, vai precisar de tudo, de novo. Construtor, né? Gente fazer roupa. Só que não vão ser as mesmas pessoas, porque aquelas pessoas morreram. Na natureza, a mesma coisa. Entendi. Então vão ser outros bichos fazendo os mesmos papéis ecológicos que eram feitos antes por outras linhagens. Então, normalmente, depois de um grande evento de extinção, surgem muitas linhagens novas. Porque tem muito espaço vago. Eu vou subir nessa árvore para comer, não tem competição? Eu vou entrar nessa água aqui para comer, não tem competição? E aí você tem esse grande... Aí demora um tempo até estabilizar. Tanto que tem os estudos que mostram que o planeta demorou mais ou menos 10 milhões de anos para recuperar a diversidade que tinha antes. 10 milhões de anos. Mais, não? 10 milhões de anos para chegar no nível de diversidade. No nível de diversidade. Porque esses eventos de extinção, o pessoal acha que são rápidos, mas eles demoram. Né? O evento de extinção permo-triássico, ele durou uns 200 milhões de anos. Não, uns 200 mil anos. Imagina. Ele durou uns 200 mil anos. É que os últimos 20, acho que foram os piores, né? Os últimos 20 mil anos é que o negócio nível de carbono começa a subir muito. Que o negócio começou a torar mesmo, mas porque as pessoas acham que, tipo, a extinção em massa, caiu o meteoro, no dia seguinte morreu tudo. Não, é um processo que demora. Tipo, caiu a tua casa, no dia seguinte, vou reconstruir. Não é exatamente assim. Tá mais pra uma casa que vai caindo aos poucos, né? E meio que depois de um tempo você percebe. Mas como que você coloca 200 mil anos é uma coisa só e não várias coisas? Como você coloca como um evento? Mas são... É porque, assim, do ponto de vista geológico, aparece como a mesma coisa. Você tem hoje mecanismos muito interessantes e bastante precisos de datar estratos bem finos até, entendeu? Das camadas de rocha. E você sabe quais são, desse intervalo de 200 mil anos, você sabe mais ou menos, né? Obviamente você tem que pegar amostras do mundo todo, né? Então são pesquisas feitas ao redor do mundo. E você consegue detectar ali, por exemplo, alterações de isótopos de qualquer elemento que seja que possa ser utilizado ali para você ver como que estava o ambiente na época. E aí você sabe, a partir daqui já está começando a ter alteração, a partir daqui também, aí aqui tem um derramamento de alguma coisa, né, de lava, enfim, etc, né, rocha ígnea, aqui tem não sei o quê, então você já começa a ver, você junta várias linhas de evidência, né, então como eu falei, rochas ao redor do mundo, né, que você consegue ver de tiradas de lugares diferentes, em contextos diferentes, mas que tem uma data mais ou menos parecida. E aí, nessa foi também a cratera de Araguainha, né, quando eles descobriram que vieram e falaram, essa cratera aí, pelo visto, também deve ser de alguma coisa que foi importante na época. E aí, quando você vai fazer esse estudo, você vê,
a partir daqui ainda tem alguns fósseis, daqui eles vão rareando, a partir daqui eles não têm, aqui no finzinho é que some tudo, ou que some menos. Então você consegue dizer que foi um evento que a gente pode juntar, unificar, de 200 mil anos. Desse evento de 200 mil anos houve pulsos de extinção, não foi tudo de uma vez só, foi pulso de extinção. E o último pulso foi o mais grave. Foi o mais violento de todos. Foi a pá de cal. Terminou de... Mas tudo é parte do evento. Entendeu? Tudo é parte do evento. E outra coisa então que é aquilo, importante... o teu carro não quebra no dia que ele quebra. Ele já tava para quebrar há muito tempo. Entendi. E você conta isso tudo como evento, entendeu? E não